Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 17, Paulo fala sobre a ceia. Ele faz algumas considerações sobre a ceia que ocorria em Corinto. Mas para a gente entender as ponderações de Paulo, é preciso entender que a ceia, nesse tempo, lembrando que as igrejas eram comunidades que se reuniam nas casas. Então, eram comunidades muito pequenas. Tá? Então, imaginem que fosse um grupo como esse, que está pequeno aqui, e isso fosse a lotação máxima sempre. Então, você se programava, a ceia era uma refeição comunitária, refeição mesmo. As pessoas traziam os alimentos diversos e comiam juntos. Tá? Comiam juntos, então faziam a refeição, almoçavam, jantavam juntos, e depois tinha um momento específico de memorial, de lembrar do sacrifício de Cristo. Tá? Então, tinha uma refeição comunitária primeiro, e depois fazia esse momento de lembrança. Mais para frente, ficou bem separado a refeição e só alguns participavam desse memorial, só os batizados. E aí depois acabou a refeição comunitária, porque a refeição comunitária só dá para fazer em pequenas comunidades, em pequenos grupos, porque senão imagina a dificuldade que é pensar todo domingo, porque era alguma coisa que acontecia todos os domingos. Todos os domingos organizar isso. Tá? Então, era em nível de comunidade pequena. Tá? Então, é importante ter isso em mente para pensar a ponderação que Paulo faz. E aí, queridos, eu acho que faz muito sentido para o nosso momento atual essa ponderação, porque, como vocês verão, ele está falando de uma desconsideração dos outros, uma profunda intolerância à demora de alguns, intolerância ao desconforto dessa espera, essa intolerância às frustrações de lidar com essas diferenças entre o grupo, tá? Que resultava, por essa intolerância, a frustração, a demora, ao tempo diferenciado e às possibilidades diferenciadas, dada a diferença de classe social, resultava num desrespeito aos outros e, portanto, uma ofensa à proposta de uma memória do sacrifício de Cristo por todos. Então, vamos ler o texto a partir dessa compreensão, né? Diz o texto: entretanto, que ele já tinha feito outras ponderações, agora ele faz especificamente sobre a ceia. Nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Perceba, portanto, que há aqui divisão clara no grupo. E Paulo fala, olha, eu acredito mesmo que vocês possuam entre vocês divisões. E ele até fala, isso até é bom para provar os que são aprovados. Ou seja, os problemas favorecem a gente verificar os maduros, os não maduros, quem dá conta, quem não dá conta, quem está dentro, quem está fora. Tá? É nesse sentido, tá? Que ele elogia, não porque o problema seja bom, longe de ser, mas é porque o problema coloca em prova as pessoas. Aliás, gente, a gente, todos nós, precisamos de bons espelhos para a gente se enxergar. Em grupo é mais fácil se ver. Porque em grupo, principalmente em competições, em momentos de divergência, se eu desrespeito ou não desrespeito, se eu consigo ter uma postura coerente ou não, eu percebo o que passa em mim nesse comportamento coletivo. Isso é muito importante para a gente. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, temos muito a melhorar. Muito. Se você viver no seu mundinho, você vai ter a tola ilusão de que tem pouca coisa para melhorar. Porque os conflitos vão ser pequenos, você vai conviver só com quem concorda com você, enfim. Você vai se achar inteligente, você não confronta com muita gente, você vai se achar paciente, porque você não... Enfim, entende? Que quanto menos... Esse é o problema de quem formula pensamento pelas redes sociais somente. Porque há uma seleção do pensamento pelo algoritmo, ele apresenta as notícias que você concorda. Então você fala, não é que eu estou pensando certo? Só aparece coisa que eu concordo. Mas é porque é selecionado. Entende? Só chega a notícia que você concorda. As que não concordam não chegam. Por quê? Porque você passa rápido. Então, como o objetivo é que você fique lá muito tempo, que isso gera recurso, gera dinheiro, a plataforma, toda a inteligência por trás do processo, só passa informação que você concorda, você fica lá se achando o tal. Olha, arrebento, só tem ideia boa mesmo. Tudo, só vai concordar. Então, perceba que a gente vive uma possibilidade de não perceber e de não sermos provados nos nossos problemas. Daí a importância da convivência comunitária. Porque a convivência comunitária denuncia os nossos erros. O que é ótimo, tá, gente? É ótimo, desde que haja um ambiente de acolhimento, porque se não tiver, aí nós todos estamos maus, e aí só restará para nós a hipocrisia. Mas se houver um ambiente de acolhimento aos erros que todos possuímos, essa convivência será muito importante para a gente, tá? Então, ele fala isso. Então, queridos, a gente precisa aprender que há diferenças que são muito aceitáveis. Nós pensaremos diferentemente no campo da política. Nós temos profissões diferentes. Nós temos gostos diferentes. Nós temos competências diferentes. Haverá grupos por afinidades.
Antigamente eu ouvia falar, porque tem panelinha na igreja, isso é um problema. Não, gente. As pessoas se aproximam por afinidade. Entende? E isso daí, afinidades. O ruim é quando um grupo exclui qualquer um que chega. Isso é um problema. Mas é evidente que a gente vai gostar de estar mais perto de algumas pessoas. E sabe qual é o problema disso? Nenhum, porque é assim mesmo. O problema é quando é refratário, ninguém entra. Isso é um grande problema. E, novamente, isso você pode perceber na coletividade. Sabe como você percebe isso? É quando chega alguém que está fora, que não está muito entrosado, você está no grupo e nem percebe que tem um outro. Isso é um problema. Que você pode perceber nesse seu movimento. Porque há um interesse como igreja de que todos se sintam aptos a entrar. Se a porta foi aberta, a pessoa não entra, aí realmente a gente não tem o que fazer. Mas tem gente que não entra porque a porta não é aberta. Percebe como que é importante a convivência coletiva para a gente perceber os nossos movimentos? Então, assim, há divisões que são aceitáveis e nessas divisões a gente cresce, amadurece se a gente estiver disposto a crescer. Mas aqui, que Paulo condena, na ceia que acontecia, é que acontecia o seguinte: tinha gente que tinha mais dinheiro, trazia coisas melhores. Tinha gente mais empobrecida, que devia trazer algumas coisinhas muito ruinzinhas, muito... Tinha escravos. Escravo chega atrasado na programação. Porque o escravo não chega assim, meu senhor, eu vou para a igreja agora, estou indo. Entende que não é assim? Às vezes ele falou assim, eu vou levar não sei o quê, nem vai, porque não pôde sair. E só pôde sair lá no final. Entende? Demorou para chegar. E o que Paulo está falando é o seguinte, gente, perceba, o que acontecia? Quem tinha melhores condições, metia o pé, comia muito, bebia muito, tanto que ele fala que tinha gente que saía bêbada, porque a ceia, a refeição comunitária, era com vinho mesmo. Então tinha gente que saía bêbada, farta de comida, enquanto chegavam outros e não participavam de nada. E Paulo está falando assim, olha o absurdo que isso envolve. Olha o absurdo. Quem mais precisa não usufrui. E quem menos precisa é que se desfruta. Agora, perceba, essa igreja, e todas as igrejas, né, todos os grupos sociais se reúnem em torno da mesa. A gente gosta de comer. E é desagradável você estar querendo comer e esperar os outros. Não vou dizer que é agradável. Não é. Só que a opção é pior, porque quem tá atrasado é aquela pessoa que não tem condições de chegar na hora que ele quer. E também alguns falam assim, poxa, isso não é justo, eu trouxe um monte de coisa, eu trouxe a carne toda, o outro traz uma farofa, um arroz. Estou falando mal do arroz nem da farofa, que são maravilhosos. Mas eu estou falando assim de custo. Então, perceba que alguns acabavam excluindo pela diferença. Se a gente não tomar cuidado, meus amados, facilmente, a gente fica caracterizado como pessoas que não toleram a diferença. Principalmente na questão de classe social. Porque nessas refeições comunitárias, esse sujeito que traz mais coisa, e não, provavelmente não tem ninguém rico aqui, mas tinha uma situação melhor. Ele poderia comer melhor, mas ele vai comer pior, porque vai ter gente que não vai trazer direito. É óbvio que sempre tem um folgado aqui no caminho. E aí, por ter um folgado, você fala assim, também aqui, não sei o quê.
E aí você acaba prejudicando os que não são folgados, simplesmente não têm o que trazer. Perceba que você tem todo um contexto. E o que você precisa se confrontar com muita honestidade é se você não está colocando como parâmetro de avaliação você. De tal forma que se alguém pega as coisas mais lentamente que você, intelectualmente, você já não tem paciência para lidar com essas pessoas. Se essa pessoa tem um andar mais lento, você já não quer passear, sair com essa pessoa, porque retarda. Se essa pessoa... Aí, entende? Os exemplos podem se multiplicar. A gente tem vivido um tempo em que essa intolerância tem crescido socialmente. Tem crescido socialmente. Essa intolerância às diferenças, aos ritmos diferentes. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar parecido com isso que Paulo criticou. Tanto nas experiências familiares como nas experiências eclesiásticas, a gente vai rachando as possibilidades de convívio. Aqui está rachando a possibilidade de convívio da igreja. Está rachando. É o grupo de umas 20 pessoas. Se for muito grande, 30. Está rachando esse grupo. Paulo está falando isso, está dividindo esse grupo. Mas isso vai dividir na família entre velhos e novos. Por quê? Porque o ritmo de uma pessoa idosa é diferente normalmente. Para a apreensão, no diálogo, no movimento do corpo. E aí essa pessoa começa a ficar queridinha, mas excluída das ideias. E aí até se infantiliza o idoso, que é um negócio que não faz nenhum sentido, né, infantilizar o idoso. Ele tem muito mais experiência do que os adultos não idosos, mas se infantiliza. Ou seja, retira dele a capacidade de se pronunciar, porque a criança, ela não se pronuncia, assim com ideias. Você infantiliza o idoso, você silencia o idoso. Por quê? Porque ele está num ritmo diferente que a gente não tolera. Percebe como que se a gente não tomar cuidado, a gente vai rachando família, a gente vai rachando igrejas, a gente vai rachando, dividindo os espaços que a gente convive. E é isso que Paulo está condenando. É isso que Paulo está condenando. E com muita honestidade, é o que a gente faz cotidianamente se a gente não tomar cuidado. A gente desprestigia quem culturalmente está abaixo e não traz para a comunhão. A gente desprestigia quem está muito abaixo na condição social e a gente não traz para a comunhão. Entende? E é disso que ele está falando aqui. E aí, isso chega ao ponto do desrespeito. Porque você pensar que uma pessoa empobrecida... Lembrando, gente, que classe média, não existe classe média praticamente aqui. É gente de classe mais alta e classe muito pobre. O Império Romano ainda tem classe média. Lá nas grandes cidades ainda tem classe média. Mas esses estratos médios são poucos. Então aqui a gente está falando de uma pobreza que normalmente é muito extrema, em que provavelmente a melhor refeição que essa pessoa teria condições de ter na semana seria essa. Tanto que Paulo fala assim, olha, por conta de vocês não reconhecerem o corpo de Cristo, tem muita gente que está adoentada. E não precisava estar, porque ela teria uma refeição, pelo menos uma refeição digna durante a semana. Mas não está tendo, porque a oportunidade de comer bem que essa pessoa tem, está sendo negada a ela, porque vocês que têm comida em casa, não aguentam esperar porque estão com fome. Enquanto essa pessoa que passa fome durante a semana, que passa restrição alimentar severa durante a semana, por questões diversas, porque trouxe pouca coisa, tal, você fala assim, eu trouxe mais, vou comer mais, você, quando sobrar aqui, eu dou para você. Entende?
E Paulo fala, olha, tem um monte de gente adoecendo, e não precisava, porque pelo menos aqui ela poderia comer com dignidade. E aí essas pessoas são retiradas dessa possibilidade. Se a gente não tomar cuidado, meus amados, a gente reproduz esse modelo. Sabe por quê? Porque lidar com essa diferença, a diferença interessante é legal. O sujeito que tem um pensamento assim, que me chama assim a atenção, muito diferente de mim, mas que tem uma conversa que eu vou saber, é legal, a diferença é interessante. Agora a diferença onde o sujeito tem pouco a colaborar, muitas vezes é cansativa. Mas a nossa impaciência a dar para o outro retira a possibilidade do outro de viver, de crescer, de desenvolver. É disso que Paulo está falando. E aí, meus amados, Paulo fala que fazer isso é não discernir do corpo de Cristo, que é a igreja. Ignorar os fragilizados é ignorar o corpo. E Paulo fala, olha, cada um examine a si mesmo e participe. E perceba que ele está falando dessa postura de ignorar o outro. É disso que Paulo está falando aqui. Quando fala em discernir, para participar com coerência, é disso que Paulo está falando, nesse contexto aqui que ele está falando, que o problema aqui é esse. É óbvio que poderiam ter outros problemas, mas o problema que ele cita é esse. Então, perceba que, em nome de Jesus, a nossa igreja seja uma igreja que não exclua aquele que pouco pode dar. Que essa igreja não exclua aquele que tem um processo de participação diferente do nosso. E aí eu me lembro de algumas experiências em outras igrejas, de gente que tinha um modo de participar da comunidade diferente, que muitas vezes perturbava, a gente achava chato, mas era o ritmo da pessoa. Então ia falar um negócio, ao invés de falar, não, essas flores aqui estão bonitas, elas falariam, olha, essas flores são rosas. Eu estou vendo, precisa dizer. Mas ela começa, fala, são rosas, e tem aqui mais 8, e foi comprada no céu, e vai falando, vai falando para falar bonita. Enquanto você podia falar em 10 segundos, a pessoa fala em 5 minutos. Isso é cansativo. Mas, às vezes, é assim que a pessoa se pronuncia. Se na igreja não houver ambiente de acolhimento para as diferenças, que, para mim, eu conto as histórias mais legais em 1 minuto. Aí, quando a pessoa fala assim, já acabou? Aí eu mando para a Silvéria. Silvéria não é de 5 minutos da Rosa, não. Mas ela vai contar mais floreado. Não é assim, não. Você não é 5 minutos, não é o teu exemplo, não. Você recheia. Não estou dando direto para a Silvéria, não. Tá? Não tô. Tá? Não tô. Mas eu só estou falando, assim, que eu sou muito sintético nas coisas, sou muito direto. E aí as pessoas falam assim, não, mas já acabou. Aí quando fala, não, pergunta para a Silvéria. Silvéria conta, dá uma floreada bonita. Não exagera, não. Dá uma floreada bonita. Mas tem gente que exagera. Eu me lembro uma vez que eu fui conversar, eu me arrependi. Eu perguntei assim para ele. Ele foi ver um filme. Eu não fui. Eu falei, não, pode contar para mim o filme. Então eu vou resumir para você. Ficou 1 hora falando do filme, para resumir. Falei, se fosse assim eu via, né? 2 horas um filme, 1h30. 1 hora para resumir, né? É cansativo. É cansativo, mas perceba, meus amados, perceba que a igreja é lugar para se acolher as diferenças. E a gente administrar como vai fazer isso. Aí chega a gente, como chegou aqui, gente alcoolizada, perturba. E vai fazer o quê?
Não, vai embora que você está pensando. A gente vai ter que acolher de algum jeito. Entende? Não tem nenhum louco, nunca entrou louco aqui. Mas normalmente em igreja entram loucos. Entram pessoas que não conseguem e se pronunciam e propõem uma dinâmica diferente. A gente tem que aprender a como vai acolher isso. O que eu quero dizer é que a igreja precisa ser um espaço que acolhe. E que a sua vida e a minha vida precisam ser espaços de acolhimento também. Porque eu sou cidadão do reino. E no reino de Deus é um reino de portas abertas para as pessoas entrarem. Que o meu modo de ser, que o seu modo de ser e que o modo de ser da igreja não feche as portas. E aí é fácil igreja fechar a porta. Muito fácil. Muito fácil. Que a nossa igreja seja de portas abertas. E que a gente aprenda a fazer isso. E que Deus nos abençoe. Que a gente não seja intolerante. Que haja esperança para as pessoas na nossa espera, na nossa paciência de lidar com o passo de cada um. E que assim seja você nas suas relações. Que você saiba acolher. Eu não estou dizendo acolher o erro, eu não estou dizendo pensar que você não vai se chatear, não estou falando isso não. Eu só estou falando que a gente não pode jogar as pessoas fora, é dividir, porque está num ritmo, numa condição diferente da nossa. Que foi essa a crítica que foi feita à igreja. A gente vai participar da ceia agora nessa convicção. Cristo morreu por todas as pessoas. Se é por todas as pessoas são chamadas à comunhão com Deus. E não sou eu e nem você que vai fechar a porta para um ou para outro. Que Deus nos abençoe. Antes da gente começar, eu queria que você orasse. Porque no fundo, a gente fecha a porta para as pessoas. Em algum momento ou outro. E eu gostaria que você orasse para Deus te dar sabedoria. Porque tem gente com as quais a gente não vai conviver. São pessoas que fazem muito mal. E é como Jesus mesmo orientou, é preciso tirar. Mas essas pessoas não são as que pensam diferente necessariamente, ou que têm ritmos diferentes, ou que têm situação social diferente. São as pessoas que produzem mal, que intentam o mal. Não são as pessoas que te chateiam necessariamente. Então, ore ao Senhor. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus que convida todos nós para a comunhão contigo. E que ninguém aqui seja instrumento de separação, Pai. Ao contrário, que seja instrumento de integração, de envolvimento. Que a gente aprenda, Pai, a não desprezar aquele que tem um funcionamento diferente do nosso, que tem ritmos diferentes do nosso, que tem opiniões diferentes das nossas, Pai. Dá-nos a sabedoria para, sim, distanciar daqueles que fazem mal, que intencionam o mal. E que eu não confunda, Deus, com a diferença de opinião, de classe social, de compreensões. Dá-nos, Pai, a paciência e o acolhimento próprios do Teu reino, Pai. Na nossa experiência familiar, na nossa experiência de relação às mais diversas, e aqui na igreja, Pai, que essa igreja seja uma igreja que acolha, Pai. E eu peço, Pai, que a participação agora na ceia seja a expressão desse desejo de viver conforme o que o Senhor propõe para cada um de nós, Pai. Amém. Quero convidar a Karen e o João, para virem aqui.
E a gente vai distribuir o pão e depois o cálice. João, passa lá atrás para cá. Pode ir. O pão simboliza, o pão simboliza o corpo de Cristo. Ele simboliza. E aí quando a gente vai comer, a gente come como quem rememora o sacrifício de Cristo, entendendo que o que isso simboliza para a gente: a salvação, a plena comunhão com Deus e um amor profundo de Deus por todos nós. Queridos, nós vamos comer do pão, sabendo que a proposta de Deus para a tua vida é que você seja semelhante ao modo como Jesus Cristo viveu. Esse desejo de honrar a Deus e de acolher as pessoas, de fazer o bem. Então a gente vai comer. E como Paulo falou, comer sem, não indignamente, mas analisando e reconhecendo o corpo, como quem deseja isso para a sua vida. Eu desejo entender o mundo a partir de Jesus e ser o máximo que eu conseguir semelhante a Ele. Então comamos o pão. Falar com Deus. Esse suco de uva simboliza o sangue de Cristo derramado. E o sangue traz essa ideia
do sacrifício de um em prol dos outros. Portanto, perceba que há um valor imenso dado por Deus pela sua vida, que nos leva a valorizar a vida que a gente tem e a valorizar a vida dos outros. E no cristianismo, é nesse encontro de valorização da sua própria vida e a valorização do outro que a gente encontra o sentido da existência. Portanto, que você saiba que há um desejo de Deus e um poder de Deus agindo em você, para você conseguir dar esses passos que são difíceis. Acolher o outro é muito difícil. Acolher quem é parecido é espontâneo, muito bom e muito fácil. Acolher o diferente, e novamente eu faço a diferenciação. Tem gente que Jesus Cristo mesmo nos indicou, que é para a gente se afastar e afastar da comunhão. São os lobos em pele de cordeiro, os porcos, os cães, Mateus 7. Para a gente afastar. Mas isso não significa o diferente de opinião, significa o cara que faz o mal. Que não sejam as diferenças, que sejam instrumentos de separação entre nós e que nós tenhamos a sabedoria do acolhimento nesse processo. Que Deus nos abençoe. A gente vai tomar esse cálice com esse desejo. E com essa convicção, Deus nos fortalece nisso. Você não está sozinho nesse processo. Não busque esse processo sozinho, porque você não vai conseguir. Você só vai viver entre os parecidos. Então, meus queridos, bebamos com essa convicção e esse desejo. Pai, eu peço que o Senhor nos ensine. Viver é sempre tão difícil. Eu peço que as nossas lógicas, as nossas compreensões e as nossas práticas sejam orientadas pelo Senhor, Deus. Que as nossas certezas sejam relativizadas por Ti, Deus. E que elas sejam profundamente enraizadas por Ti. Eu peço, Pai, que o Senhor amoleça o nosso coração, Pai. Que os sofrimentos vividos não nos tornem pessoas endurecidas. Tira de nós o medo de conviver. Implanta em nós, Pai, um desejo por conhecer gente, por ajudar pessoas e ser ajudado. Pai, que a gente tenha a maturidade de reconhecer erros e de assumir posturas, Pai. Assumir posturas, assumir convicções, mas que elas não sejam suficientes para romper, porque maior é o Senhor na gente, Pai. Então, Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos dê a maturidade, a paz e a direção. Abençoe cada um, Pai. É que eu te peço que tenhamos uma semana orientada e abençoada pelo Senhor, Pai. Que haja paz e alegria na alma, vontade de te servir, servindo as pessoas. Abençoe cada um, Pai. E a gente lembra também do Renan e da Raquel, que o Senhor abençoe esse momento que eles estão vivendo de lua de mel, que seja um momento rico, de muita alegria, muita vida, e que o Senhor esteja intensamente presente na vida deles, Pai. Abençoa-os. Muito obrigado por tua graça, Pai. Amém. Amém.